Simplificação de radicais, algo que gera muitas dúvidas, certo? Gente, NMC é uma coisa muito importante quando nós vamos trabalhar nessa parte de radicais. A decomposição de fatores primos, algo muito importante também. Quando nós vamos ver esses dois exemplos, nós estamos aqui, ó, o 8 está sendo mostrado da forma de uma decomposição de fatores primos. Como nós sabemos que o único número par primo é o 2, eu estou decompondo o 8, deixando numa base 2. Então, o que eu estou fazendo? Olha ali, ó. A gente simplificou. O 8 dá por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Então dá 2 na terceira. Então, raiz sexta de 2 na terceira. E o que está ocorrendo? Ele vai dividir essa ideia. Olha, simplificar o radical é reduzir o radicando na sua expressão mais simples. Então, quando a gente simplifica, a gente está dividindo. Então, a gente divide o índice e divide o nosso expoente. Então, olha, 6 divididos por 3 dá 2, 3 divididos por 3 dá 1. Mesma coisa no 278. Ocorre uma decomposição de fatores primos, ou seja, ele fica 32 vezes 9. 32, a gente decompõe o 32, decompõe o 9. 32 é o mesmo que 2 na quinta. 3 ao quadrado, que é 3 vezes 3, 9, é 3 ao quadrado. Vamos simplificar com o índice. O índice aqui não aparece, sempre é 2. Então vamos deixar ele da forma de base 2. Tá? Por exemplo, como é que nós temos 5, nós vamos deixar 2 na quarta e 2 na 1. E 3 ao quadrado. Sabemos que, como a radicação é o inverso da potência, cancela-se aquele 3 ao quadrado com o índice. Os 3 saem fora. E ainda mais, com isso, nós podemos fazer o seguinte: esse 2 na quarta, a gente vai colocá-lo de uma outra forma. Ele pegou ali e dividiu em duas partes, na multiplicação de raízes. Depois, e aí multiplicou a multiplicação de raízes, colocou raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2 na quarta e raiz quadrada de 3 ao quadrado. Todas nas suas parcelas com o mesmo índice. Raiz quadrada de 3 ao quadrado é 3. Raiz quadrada de 2 não é exata, então ela permanece. 2 na raiz quadrada de 2 na quarta, a gente pode pegar 4 divididos por 2 dá 2. Então ele deixou 2 ao quadrado. Então 3, que já estava, ó, esse 3, vezes raiz quadrada de 2, vezes 2 ao quadrado, vezes 3. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 2, 4. 9 vezes 4, 36. Então nos resultou 86 raiz de 2. Então, com isso, nós podemos pensar também que a gente pode pensar na ideia de uma introdução de um fator no radical. Tá? Então, a gente pode pensar da seguinte forma. Aqui a gente tem 2 raiz cúbica de 7 e nós temos ali, ó, vamos introduzir um fator no radical. Ou seja, o que nós iremos fazer? Nós vamos poder, como se fosse fazer a volta. Tá? Processo contrário. Pego esse 2 e coloco, eu tenho raiz cúbica de 7. Vou fazer como ele era antes. Como o 2 saiu fora, porque o índice é 13, então eu vou colocar raiz cúbica de 2 elevado a 3, porque como eles têm índice e potência na mesma parcela, elimina-se. Volta porque era antes. Então a gente está voltando daqui para cá. Ó, o 2 virou raiz cúbica de 2 ao cubo, vezes raiz cúbica de 7. Multiplicação de raízes. Conserva a raiz, multiplica os fatores que estão indicados dentro do radical. Então, 2 ao cubo, como foi feito anteriormente, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 7, 56. Então, essa é uma ideia de um processo prático. A gente mostrar a volta de uma determinada situação, problema. E aqui tem alguns exemplos também da mesma forma. Operações com radicais, algo muito importante. Tá? A gente pode fazer adição e subtração de números radicais, certo? Algo que é muito interessante de ser destacado é que, por vezes, números racionais podem ser finitos como podem ser infinitos. Né? Grande parte dos números racionais são classificados como números irracionais. Ou seja, todas as raízes que não são exatas, nós classificamos ela como números irracionais. Tá? Só podemos adicionar algebricamente radicais semelhantes, ou seja, radicais que possuem o mesmo índice,
e mesmo raiz de plano, e para tal adicionamos algebricamente os coeficientes e conservamos o sinal do radical. Por exemplo, aqui ó, efetue raiz quadrada de 75 mais raiz 4 de 400 menos raiz sexta de 125 mais raiz oitava de 81. Então ele pega e faz a decomposição em fatores primos de cada partezinha de uma forma simultânea. Pega o 75, escreve desta forma, 5 ao quadrado vezes 3, da forma que ele fez a decomposição. Raiz de 400, 2 na quarta e 5 ao quadrado, utilizando a decomposição com os fatores primos. Raiz cúbica de 125, que a gente sabe que é 5 na terceira. Raiz oitava de 81 ele colocou em base 3, que é 3 na quarta. E aí foi juntando que era semelhante. Por exemplo, índice 2, o 5 sai fora. Olha lá, o 5 está fora, 5 raiz de 3. Raiz quarta, esse 5 vai ficar lá dentro porque o 2 é menor que 4, mas esse 2 vai embora. Olha lá. Raiz sexta de 5 na terceira. O que vai acontecer? A gente pode dividir e colocar ela na forma de potência e diminuir o grau o menor possível. O 6 é índice, então vai estar dividido no 3. Então ficar 3 sextos vai ficar 1 meio. Ou seja, raiz quadrada de 5. E raiz oitava de 3 na quarta, ele também fez a simplificação, ficou somente raiz quadrada de 3. Então a gente tem ali, ó, 5 raiz de 3 mais 2 ao quadrado vezes 5, que é aquele simplificou, 4 divididos por 4, 4 divididos por 4 dá 1, e 2 quartos que vai nos dar 1 meio. Mais 2 ao quadrado vezes 5, menos raiz de 5 mais raiz de 3. Então o que ele fez? Juntou raiz de 3 com raiz de 3, ó. Então eu tenho 5 raiz de 3 mais raiz de 3, vai nos dar 6 raiz de 3. 5 mais 1 dá 6, então vai dar 6 raiz de 3 e somente o 5. Tá? Então a gente pode ter alguns casos de operações com radicais, e na aula que vem nós continuamos a falar agora sobre potenciação. Tá? Se inscreva no canal, deixe o seu like. Grande abraço.